Gary Lineker, artilheiro da Copa, Cássio citou ele agora há pouco, e tá aí, marcou 6 gols pela Inglaterra. 6 gols, número batido. A Copa de 86 vai ficar marcada pela grande atuação de um jogador em Copa, né? Que é do Maradona, que é o grande nome. Eu acho que ninguém chegou nem perto. Essa Copa, ela seria na Colômbia. Ela está sendo no México, tá? Acho que é a primeira vez que um país recebe a Copa duas vezes, né? O México foi sede em 70 e está recebendo 16 anos depois, porque nessa época a Copa do Mundo ainda era uma na América, uma na Europa, uma na América, uma na Europa. Na América. Aí, isso depois, tipo, 70, América, mesmo que seja América Latina. Tipo, foi no México 70, aí a Alemanha 74, a Argentina 78, a Espanha 82, seria na Colômbia em 86. Mas aí teve uma grande bronca na Colômbia e o México acabou herdando, acho que não sei se faltava um ano e meio, assim. Tipo, não é faltando uma semana que vira sede, não, mas assim, era um pouco tempo que a Colômbia não conseguiria dar conta do que tinha para fazer. E os estádios do México, o padrão FIFA hoje, que ele muda muito de uma Copa para outra, né? Por exemplo, a impressão que dá agora, já são 8 anos da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que foi a Copa do Mundo 2014, que foi com o estádio no padrão, era o padrão mais elevado que tinha da FIFA, que eu fiz matéria na época, que era a 5ª versão do caderno de encargos da FIFA. E o Brasil colocou tudo no máximo e fez a Copa. 8 anos depois, na Copa do Catar, a impressão que os estádios do Brasil é tudo velho já, perto do estádio do Catar. Ar-condicionado, o estádio, a porra toda, uma vacalhação. E como nessa época, as mudanças não eram dessa forma, com essa velocidade. Então, para um país que recebeu com estádios enormes, como o de Guadalajara, como o da Cidade do México, em 70, receber em 86, não tinha muita coisa para mudar. E o próprio Brasil se candidatou também, né, para receber a Copa no lugar da Colômbia. Teve uma corrida ali, muitos países queriam receber a Copa quando a Colômbia desistiu. Acabou ficando com o México, porque o México já tinha estrutura pronta ali, né, 70. Exatamente. Mas só construiu um estádio, só teve um estádio inédito aí nessa Copa. Os outros já estavam construídos ali por conta de 70. A gente está tendo um probleminha com as imagens que o Danilo está tentando colocar, as outras imagens que a gente separou. Mas, ainda falando de 86, né? Como disse o Celso lá no começo, né? Aquela questão da Margaret Thatcher também, né? Essa Copa ela tem muita influência lá da guerra, né? Porque você vê o sentimento do que era do torcedor argentino por todo o contexto que estava atravessando, né? Vencer a Copa, eliminando a Inglaterra, principalmente com a atuação do Maradona nesse jogo especificamente. Talvez um dos maiores jogos da história, né? Por tudo que ele faz, né? O gol que ele pega a bola lá no meio de campo, passando praticamente metade do time da Inglaterra, o gol de mão, tudo isso praticamente, eu acho que simbolicamente para o povo argentino é um dos... talvez assim, né? É praticamente... Porque assim, o que é Maradona para a Argentina é um deus, né? Praticamente, o cara é um deus para lá. A gente viu agora com o falecimento dele, né? No último ano. Foi ano passado, né? Nem lembro mais, mas foi no último ano, né? Que ele faleceu. Foi 2020. 2020. 2 anos já. E nesse período, cara, assim, você vê o quanto ele se tornou referência, a quantidade de meias que o pessoal dizia o novo Maradona, o próprio Messi se tornou o novo Maradona em um determinado momento. E essa Copa de 86 eu acho que é a mais emblemática. Mais do que eu acho que aquele título de 78 que a gente falou na edição passada, esse de 86 é, sem sombra de dúvidas, assim, o maior título da Argentina da história. Assim, sem dúvida, porque pelo futebol, o da Copa de 78 teve resultados expressivos, ganha da forma como, ganhou em casa. Ganharam em casa, dentro com 80, 90 mil pessoas no Monumental. Mas a genialidade do lance de 86 faz toda a diferença, assim como faz nas análises em relação aos títulos do Brasil. Não se fala que o título de 70 não é diferente do de 94 ou de 62. Então, assim, os da Argentina... O de 86 é muito maior do que o 78. O 78 tem um emblemático por ser o primeiro, por ser em casa, mas tem outras questões também. E o de 86, de ter o segundo melhor jogador da história fazendo o que fez, fazendo o maior gol da história numa Copa do Mundo,
numa final estupenda como foi a final da Copa de 86. Os caras 2-0, 2-2, aí dá o passe lá para Burruchaga no último lance pro cara ir lá. O contexto recente das Malvinas, né, Maestro? Isso já com a Alemanha, né? Como a Malvina tinha ficado para trás, já tinha sido superada. Sim. Perdão. Aí vai ficar com a Alemanha, na reta final. O roteiro é maior. O roteiro é maior. Inclusive, poderia ter sido diferente, porque detalhe, Maradona já era profissional há tempos, em 78. Maradona foi profissionalizado com 15 anos, acho que Maradona poderia ter sido convocado para a Copa de 78. Inclusive, ele foi o melhor, ele foi o destaque do Mundial Sub-20 de 79. A Argentina ganha o Mundial Sub-20. Então, ele poderia ter sido convocado. Ele ficou até chateado com o treinador, que é César Menotti, né? Que era o treinador de 78, e dessa é Carlos Bilhar, de 86. Poderia ter sido diferente, mas enfim, não teve Maradona. E não ter Maradona faz diferença em relação ao título da Argentina. Sabe o que me chama a atenção nesse Inglaterra e Itália, que é o maior jogo da Copa? É que ele tem ali dois lances muito marcantes que a gente costuma ver ali em edições. Desculpa, Inglaterra. Em jogos, a gente costuma ver esses lances aí compactos, né? E quando você assiste o jogo inteiro, são dois lances históricos que acontecem ali em um espaço de tempo curtíssimo, de 4 minutos. E, dois lances assim que a gente vê diversas vezes, né? O primeiro, o gol de mão, La Mano de Dios, e o golaço, né? O gol histórico que ele faz nas quartas de final contra a Inglaterra. Isso transforma um jogo emblemático, mas eu não sou da linha. Teve até hoje um post de um jornalista, eu não confesso que eu não conhecia, eu dando uma romantizada no lance. Eu não sou muito dessa linha, não. Jornal Paulista. Tratando como epopeia. Veja só. Não romantismo, mas é histórico, assim. Não deixa de ser claro, mas essa é a linha do cara. Mas veja só. Com toda genialidade, aquele gol não era para ter acontecido de forma nenhuma. Ele é completamente contra a regra. Ele não é um erro do árbitro. É um jogador que, a partir daqui, tentou ludibriar a partir daquilo ali e conseguiu porque o árbitro não viu. Não é um lance subjetivo. Aquilo não é subjetivo. Aquilo é simplesmente uma tentativa de outra. Eu não romantizo, não. Mas ele, como história, veja só. A história é contada mesmo com suas falhas. Celso já falou do livro aí, o livro que a galera fica falando e tal, algum lê, outro não lê, mas enfim, para quem leu o livro de 87, as falhas de 87 estão todas lá. As falhas do esporte estão todas lá. Não tem. A história tem um vencedor, estou dando esse exemplo para dizer, a história tem um vencedor, isso é o que se fala muito, né? As histórias são contadas pelos vencedores. Mas isso pode até ser que seja assim, ou pode até ser que tenha sido assim até hoje em vários aspectos. Mas isso não faz com que a história do vencedor seja floreada. Ela pode ter tido vários elementos ali não muito nobres. E esse é um da Argentina. Eu não é de jeito nenhum isso. Não, eu acho até que 78, que a gente falou na edição passada, teve coisas mais graves do que esse de 86, né? Claro que, assim, o nome do Maradona se torna muito mais emblemático, histórico, como disse o Pedro, né? Por mais que seja de uma trapaça que ele faz ali, né? Fazendo o gol de mão. A própria Inglaterra, por exemplo, se o inglês reclamar disso... Não é nem a trapaça, Minhoca, porque assim, o cara ele não pensou em fazer aquilo. Porra, como é que você vai adivinhar que a bola vai subir? Ó, se a bola subir, vai meter o braço. Ali foi... eu reconheço que ele foi instinto. E ele levou o instinto, mas é um erro que não é para acontecer. Ele não pensou, ele não teve 2 segundos para pensar se vou fazer isso aqui. No instinto ele disse, meu irmão, a única... Dá. Aí... É porque assim, né? Se o inglês aparecer, pô, a gente foi eliminado roubado, pô. Pois é, vocês ganharam uma Copa também que uma bola não entrou, né? Então, assim, Copa do Mundo, assim, nas décadas de 80, pô, até a gente foi usar o quê? Na Copa passada? 2018, né? Então, assim, até o Brasil em 2002 foi beneficiado, né? Um pênalti lá em cima do Luizão, que nem aconteceu, foi bem fora da área. Então, assim, a história das Copas também vai acabar sendo lembrada por isso. Mas, assim, não apaga, obviamente, tudo que a Argentina acabou conquistando nesse campeonato. Aí também tem um outro detalhe, né, dessa Copa de 86, que era ainda um sentimento, não sei se Celso lembra bem de 86, assim, ele já garoto e tal. Não. Mas o que se fala é que 86 era um sentimento, não era a mesma coisa de 82, né?
A frustração de 82 já tinha... Eu tenho tios assim que falam de 82 como a maior dor do futebol brasileiro, que, claro, né, da geração dele, que ele mais sentiu. Meu pai fala muito mais de 82 do que de 86. Mas eu não vou ter uma recordação viva ou minimamente concreta em relação à Copa de 86, não. Eu vou ter isso em relação a 90, e mesmo assim vai ser muito mais da vivência de Copa, como a gente vai ver no próximo programa, do que dos jogos em si, sabe? Tá aí, essa de 86, a imagem... eu tava vendo Space Ghost. A imagem ali era de Zico batendo o pênalti no tempo normal e ele desperdiça, né? E aí muita gente diz que... Porque Zico, ele entrou durante o jogo, né? E aí, tava frio, não tava... E era o batedor oficial do Brasil. E aí, mas ele acaba convertendo na disputa de pênaltis, né? O Brasil, em um dos grandes algozes que o Brasil tem em história de Copas, a França... Esse aí foi o primeiro encontro, né, Cássio? Se eu não me engano, entre Brasil e França na história das Copas, né? Acho que foi a primeira vez, né? Se eu não me engano. Eu acho que o fumo aí começou... O Cássio travou a impressão? Acho que travou. Acho que o Cássio travou. Foi. Mas eu acho que esse aí foi o primeiro dos vários fumos que a França já deu na gente, foi esse aí de 86. Voltei? Voltou. A primeira vez foi 58, pô, semifinal. Brasil foi 5-2 na França, 58. Aliás, teve em 38 também? Não, eu acho que é de 58. E aí, enfim, o Brasil cai para a França, já era uma seleção mais questionada, Zico não estava na sua melhor forma, você tinha um Careca, né, assim, que disseram que foi também uma questão que não deu certo lá em 82, porque era Serginho Chulapa, né, e aí se tivesse Careca em 82, o Brasil teria mais chance e tal. Então também foi uma seleção que eu acho que tinha um pouco do sentimento ali da queda de 82. A de 86 já chegou mais. Tele, aí tem a curiosidade, né? Tele, que está aparecendo agora na imagem, tinha sido, acho que, o primeiro treinador brasileiro. Foi o primeiro, só Tite está repetindo agora. Veja só, não, mais do que ser 2 Copas seguidas, é o primeiro treinador a treinar o Brasil depois de não ganhar a Copa. Isso. E assim, 2 seguidas eu acho que também foi, mas a estatística mais marcante é de ter sido o primeiro que não ganha a Copa e ter uma segunda chance, porque Parreira ganha em 94, vai treinar em 2006, Zagallo ganha em 70, vai treinar em 98, Filipão ganha em 2002, vai treinar em 2014, e todos eles ganharam para depois perder, né? Ele foi o primeiro que perdeu e jogou outro de novo, e Tite agora vai ser o segundo. Aí, mas depois ele lá em 92, 93, ele ganha o 2 Mundial, que era o mais importante, né? Não, veja só. Tele Santana, até se fala isso, que ele precisou ter todos aqueles resultados excepcionais com o São Paulo de Tele, tipo, que era Flamengo de Zico, jogador, Santos de Pelé, jogador, Vasco de Roberto Namite, Náutico de Bita, Botafogo de Garrincha, tudo jogador. O São Paulo era São Paulo de Tele, treinador. É muito curioso isso para você ver a diferença que um Bahia de Bobô, não era Bahia de Evaristo, é Bahia de Bobô, mas era São tipo Paulo agora o Fortaleza de Voivoda, né? Como é agora, é raro o seu cara o Flamengo de Jorge Jesus, né? Assim, Jorge Jesus, isso. Mas Tele já era um treinador. São Paulo de Muricy vai ter também, né? Mas é muito raro. É muito raro. Tele já era um treinador de ponta. O cara não vira treinador de seleção brasileira. É o primeiro, ele ganhou o Campeonato Brasileiro em 71 pelo Atlético Mineiro. Bom, eu não sei se tem algo mais aí da Copa de 86, mas se não tiver, a gente vai fechar o programa de hoje. Conforme as horas. Ângelo falou aqui, porque Ângelo falou isso exatamente quando o Minhoca disse aqui. Era a marca de Tele era realmente de perder e ter outra chance, porque Zagallo foi treinador em 70 e 74. Zagallo treinou o Brasil em 3 Copas, na verdade. Ele teve 70, 74, 98. 74 era Zagallo mesmo. Isso aqui e também só fechando aí, essa Copa tinha também Evaristo. Elpidio. O Sport Claudinei. Bem. Olha só, existe o Sport Claudinei, mas é no pior sentido possível isso que a gente está falando aqui. Fala, Pedro. Essa Copa tinha Evaristo treinando a seleção do Iraque.
E tinha também outro treinador brasileiro chamado José Faria, treinando Iraque estava no meio da Marrocos, que guerra se com o Irã? classificou. Acho que estava. Ou seja, E Evaristo o estava ali Marrocos, trocando ideia inclusive, se com o classificou. Satã. E é uma Copa bem, bem conturbada, assim, do Iraque. Escalação de jogador solicitado por dirigente, enfim. É isso. Ei, detalhe. Galera, vamos. Fala, meu. Fred dormiu ao vivo aqui, viu? Tá Vamos aqui, deixar, ó, com a vamos gente. deixar ele na tela aí, ó, bem bonitinho, assim, ó. Bota o close aí nele aí, ó. Aqui assim, né? Aí, ó. Aqui jaz. Aí.